Em abril, no dia 17, é comemorado o Dia Internacional da Luta Camponesa e o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. Mas também lembramos os 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. No dia 17 de abril de 1996, na Curva do Oeste, no estado do Pará, cerca de 1.500 sem terra seguiam a Belém quando policiais militares chegaram para liberar a rodovia. Em uma ação truculenta da polícia, 21 trabalhadores rurais foram assassinados. A luta desses camponeses segue viva e forte, mesmo com os ataques que sofrem diariamente. Tem que ser repelida, não interessa com que força, repelida, ponto final. As ações do MST têm que ser tipificadas como atos de terrorismo. O BDF Explica desta semana traz um panorama dos retrocessos impostos aos trabalhadores e trabalhadoras rurais pelo governo Bolsonaro. Mas antes, não se esqueça de seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos, curtir e compartilhar este vídeo. Você pode pensar que massacres como esses que contamos são coisa do passado, se engana. Entre 1985 e 2018, 1.938 pessoas foram executadas em conflitos por terra, água e trabalho no Brasil. Em todo esse período, 92% das mortes no campo por disputa de terra seguem sem solução. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, faz há 35 anos um relatório dos conflitos no campo no país. De acordo com o último relatório de 2020, a CPT registrou 1.833 conflitos no campo em 2019, 23% a mais que em 2018, e o maior número registrado pela entidade nos últimos 5 anos. É uma média de 5 conflitos a cada dia, ou seja, os casos vêm aumentando. Movimentos denunciam que medidas e declarações do atual governo Bolsonaro contribuem ainda mais para o aumento da violência no campo. Os assassinatos aumentaram 14%, as tentativas de assassinato 7% e as ameaças de morte 22%. Logo que Bolsonaro assumiu, o governo cogitou fundir as pastas de Meio Ambiente e Agricultura. Depois de muitos protestos, o governo recuou. O Ministério do Meio Ambiente, no entanto, perdeu funções como a regularização de propriedades rurais e o controle das áreas de preservação. A demarcação de terras indígenas e quilombolas, que antes era feita pela FUNAI, passou a ser responsabilidade do Ministério da Agricultura. A medida de Bolsonaro foi suspensa por liminar em junho de 2019 e, em agosto do mesmo ano, o STF revogou a decisão, mantendo a demarcação de terras com a FUNAI e impondo mais uma derrota ao presidente. O Ministério da Agricultura foi entregue a Tereza Cristina, conhecida como Musa do Veneno e aberta defensora do uso de agrotóxicos no Brasil, que, ironicamente, é a responsável pela promoção da segurança alimentar do país, com programas como o de apoio à agricultura familiar, por exemplo. E a reforma agrária? Em março de 2019, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, suspendeu as ações por tempo indeterminado. Apenas 3 dias após a sua posse, Bolsonaro tentou paralisar a reforma agrária. Com repercussão negativa, o governo recuou, mas menos de 3 meses depois, concretizou a medida que segue valendo mais de um ano depois. Em janeiro de 2019, em uma canetada por meio da MP 870, Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e alterou as disposições da Lei Orgânica de Segurança Alimentar, que visa assegurar o direito humano à alimentação adequada. Depois de muita luta popular, quase 6 meses após a sua extinção, o CONSEA voltou a existir. E o que a segurança alimentar tem a ver com a questão agrária? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, é um bom exemplo disso. Desde 2009, a Lei 11.497 determina que ao menos 30% do repasse feito aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o PNAE deve ser utilizado para os governos para a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. O estrangulamento de programas como esses são claros ataques aos pequenos produtores, que podem ter parte significativa de sua renda comprometida. O decreto, publicado em fevereiro de 2020, reorganizou a estrutura do INCRA, enfraquecendo programas importantes para o desenvolvimento dos movimentos sem terra e quilombola. Na reestruturação, o governo extinguiu a coordenação responsável pela educação no campo, inviabilizando a continuidade do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, que era responsável pela formação de estudantes no campo.
O Pronera, criado em 1998, foi responsável pela formação de cerca de 9.000 alunos no ensino médio, 5.347 no ensino superior em convênio com universidades públicas e mais de 1.700 títulos de especialistas. A medida é mais um ataque do governo Bolsonaro aos movimentos populares e aos trabalhadores do campo. Mas não ache que os camponeses, quilombolas e povos indígenas estão acuados. Muita luta vem sendo feita nesse período e muito mais está por vir. Acompanhe os ataques, mas também as vitórias desses movimentos no Brasil de fato. Até o próximo BDF Explica.